Graça e paz, povo de Deus, você que está aqui presente no culto presencial, e graça e paz a você que nos acompanha pela internet. É uma alegria muito grande poder estar iniciando esta live, iniciando esse culto. E eu tenho aqui no meu coração um objetivo firme, é de alcançar você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Nós poderíamos perguntar: Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? E ele responde: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Agora, Paulo ele era judeu, ele nasceu debaixo do judaísmo. Ele era guardador da lei de Moisés, praticante do Velho Testamento. Ele não acreditava em Jesus Cristo. E ele julgava estar servindo a Deus. Até que lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, ele caiu por terra. E Jesus o comissionou para ser um pregador do Evangelho da Graça de Deus. Então, quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, ele sabe que o Evangelho não é o Velho Testamento. Que o Evangelho não é contar a história do povo judeu. O Velho Testamento é muito lindo, tem muitos ensinos maravilhosos. Mas aquilo é judaísmo. Aquilo é a história do povo judeu. É ali que foi dado a lei. E naquele tempo o Evangelho não havia nem começado ainda. Então Paulo sabe, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele sabe que o Evangelho começa onde? Da cruz para frente. Então quando Paulo diz isso, ele sabe o que é Evangelho. Ele procurou separar o velho do novo. Nas suas cartas ele procurou dar uma direção firme da verdade, centralizando todos os ensinos na pessoa de Cristo e naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Todas as suas cartas, as cartas que ele escreveu, Cristo é o centro de todas elas, e ele focou tudo que ele ensinou, focou naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então o Evangelho é um conhecimento que chega a nós, conhecimento das cartas de Paulo, daquilo que aconteceu na cruz, daquilo que o sangue derramado fez por nós, daquilo que aquele corpo que foi oferecido ali na cruz do Calvário como sacrifício perfeito fez por cada um de nós. Então esse Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. Esse poder, ele chega a nós através de um conhecimento. Presta atenção. Jesus Cristo disse: olha, você vai ser liberto se você gritar muito. Ele disse isso? Não. Jesus Cristo disse: você vai ser liberto se você passar muito óleo na testa. Ele diz isso? Não. Você vai ser liberto se subir no monte. Ele disse isso? Não. Mas ele disse assim, e conhecereis a verdade. Olha só, e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Então o que liberta o homem é um conhecimento da verdade. Não é o quanto se grita, não é o quanto óleo se passa, quantas campanhas se fazem, quantas orações fortes foram feitas. O que liberta o homem é um conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Então o Evangelho é um conhecimento que chega até nós, fundamentado naquilo que Cristo fez na cruz. E quando eu conheço isso, esse poder que vem pelo conhecimento, se manifesta na minha vida. E este conhecimento, este poder vai me libertar, vai me mudar de dentro para fora, vai renovar a minha mente, me levar a uma nova posição de vida. E é isso que eu quero anunciar a você, a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos à palavra de hoje. Vamos lá. Hoje é uma palavra simples, mas se compreendida e crida, vai ter um grande efeito na nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15.
Então nós vamos ler 2 versos desse capítulo, é o verso 21 e 22. Esse capítulo 15, havia na igreja dos Coríntios pessoas que não acreditavam na ressurreição, uma falsa doutrina, que a ressurreição não existia. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, está mostrando que Cristo ressuscitou e que essa falsa doutrina era um engano que estava lá na igreja dos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Então Paulo escreve esse capítulo 15 para mostrar que a ressurreição existe, que Cristo ressuscitou, e ele trabalha num conhecimento maravilhoso a respeito disso. Mas a tônica, nós vamos ler o verso 21 e 22, que diz assim: visto que a morte veio por um homem. Então faz um paralelo aí, vão ser apresentados a você dois homens, 2 Adão. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio uma outra coisa, chamada ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também, olha, no outro Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então isso aqui é um paralelo, olha aqui para mim um pouquinho. Por um homem entrou a morte, o homem Adão, mas por um outro homem, Cristo, um paralelo, entrou a vida, a ressurreição dos mortos. Por um outro homem, Adão, todos morrem, mas por outro Adão, que é Cristo, todos serão vivificados. Então Paulo aqui nos apresenta 2 portas de entrada. A primeira porta é Adão. A morte entrou por Adão, o pecado entrou por Adão, nós vamos ver isso na palavra. As doenças entraram por Adão, a tristeza entrou por Adão, a desgraça da raça humana entrou por Adão. Mas um outro Adão, chamado na Bíblia de segundo Adão, entrou tudo ao contrário. Entrou a vida, entrou o perdão, entrou a cura, entrou a restauração. Por uma porta entra o mal. Mas Deus abre agora uma outra porta, um outro ser, que é Jesus Cristo. E por essa porta vai entrar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que esse primeiro Adão deixou entrar. Ele deixou entrar as coisas ruins, mas Deus levanta uma outra pessoa que vai, através dela, trazer um monte de coisas boas para a humanidade. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Romanos capítulo de número 5. Vamos lá. Volta um pouquinho. Romanos capítulo de número 5. Aqui tem um paralelo de Cristo, do que entrou por Cristo, daquilo que entrou por Adão. Eu tenho que ser uma pessoa bem definida nesse conhecimento, para mim entender qual é a minha posição e onde é que eu estou em Cristo. Olha, isso aqui é o evangelho puro. Entende? Se eu entender esse leitinho, isso muda a minha forma de ver o evangelho, de ver a vida espiritual. Então, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você já me ouviu falar muito disso, mas vamos falar de novo. Quando Adão pecou, o que aconteceu com ele? Adão morreu, a sua natureza, aquele corpo que ele tinha, ele se tornou um corpo transtornado. Quando Adão comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente. A mente de Adão se tornou uma mente transtornada. O mundo emocional de Adão passou a ser um mundo emocional destruído. O corpo de Adão, a natureza física dele foi alterada. O corpo, entrou a morte no corpo dele e ele passou a ser um ser sujeito à morte. Então Adão, ele estragou a raça humana inteirinha. Ele e Eva comeram do fruto. E eles se tornaram estragados, destruídos, destituídos da glória de Deus. Recapitulando, a mente deles foi totalmente alterada. A mente do homem foi destruída.
O mundo emocional do homem, ele foi totalmente destruído. Você pode ver que o primeiro sentimento que o homem teve quando Deus veio falar com ele na viração do dia, ele teve medo de Deus e se escondeu. Então nós encontramos a raça humana hoje, o mundo emocional destruído, homens, mulheres, jovens, crianças, triturados emocionalmente. Por que isso é assim? Porque existe pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, depressão disso, depressão daquilo. Por quê? Lá no começo, o primeiro casal pecou, foram destruídos, e o mundo emocional do homem passou a ser um mundo emocional destruído. Por isso que a raça humana é uma raça sofredora. Ela não sabe que o mundo emocional dela é um mundo destruído, programado para a tristeza, programado para o mal, programado para o sofrimento. Entende? E o corpo do homem foi alterado. A morte entrou no homem e o corpo do homem se tornou um corpo sujeito à morte. Por isso que a pessoa, aquela criancinha nasce, linda, cresce, mas depois de um tempo ela vai envelhecendo, vai se deteriorando, não é? E vai envelhecendo e com certeza esse corpo vai morrer. Então quando nós lemos esse texto, por um homem entrou o pecado no mundo, o que é o pecado? É que nem o Covid-19, é um vírus, para você entender. É um mal que entrou na raça humana e destruiu a raça humana. E corrompeu a saúde da raça humana. E deteriorou a raça humana. O pecado é um sistema de destruição que entrou no ser humano e corrompeu, estragou toda a raça humana. E vai matando aos poucos a raça humana. Então aquele primeiro casal ficou contaminado, ficaram estragados. Eles geraram filhos e filhas. Todos os descendentes deles nasceram estragados, corrompidos, contaminados, nasceram com vírus. Então a raça humana se multiplicou, e se multiplicou a raça de homens pervertidos, estragados, corrompidos, com o mundo emocional destruídos, com a mente destruídos, todos presos num corpo que vai morrer, que vai voltar ao pó. Do pó viestes e ao pó tornarás. Então Adão é a porta de entrada para essas duas coisas no nosso sistema, no nosso planeta. Por Adão entrou o pecado e o pecado trouxe uma segunda coisa chamada morte. Então quer dizer, pastor, que fora do nosso mundo já existia o pecado e a morte? Já. Quando Satanás se levantou contra Deus e quis dar um golpe de Estado, né, para você entender, sobre Deus, e se tornou aquilo que ele se tornou, ali é a origem da morte e do pecado. Só que isso estava fora do mundo. Ainda não existia dentro do nosso planeta Terra. Mas quando Adão pecou, ele foi na conversa da serpente. Então Adão, quando comeu do fruto, ele permitiu que esse mal que já existia fora entrasse no mundo, destruísse ele, a esposa dele e pervertesse todo o nosso sistema. Você tem que entender que o planeta Terra, esse sistema, tudo é muito lindo, mas é um planeta pervertido. É um planeta onde os animais foram afetados, todo ser vivente foram afetados, os vegetais foram afetados, porque tudo morre. Então quando Adão abriu essa porta, o planeta todo mudou a estrutura. Tudo passou a morrer. Porque a morte entrou no homem e entrou em todo o nosso sistema do planeta Terra. Você está entendendo isso? Então Adão se tornou a porta de entrada do mal, da morte, do sofrimento, da destruição. Vamos ler de novo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, já te expliquei, e pelo pecado entrou a morte, olha lá. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão se reproduziu e gerou filhos e filhas para que houvesse a raça humana habitando em toda a terra, ele transmitiu para todos os seus filhos esse mal. Então, todos se tornaram pecadores estragados. Então, quando você vê uma criancinha nascendo hoje, ai, que coisinha linda, mas
ela já nasce estragada, ela já nasce morta espiritualmente. Ela já nasce chorosa, mostrando um mundo emocional desequilibrado. Ela vai chorar muito. Ela já nasce contaminada, aquela coisinha bonitinha. É a víborazinha. Quando crescer, a víborazinha vai crescer e a víborazona vai aparecer. Porque uma criança pequena, que não tem noção de nada, ela já nasce com a natureza caída, a natureza corrompida. Está bem claro isso na sua mente? Estou falando de uma forma bem simples. Continue a leitura. Verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha lá, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora vai começar um paralelo aqui de Adão e Cristo. É isso que eu quero que você entenda hoje. Agora Paulo muda totalmente a visão da coisa. Olha o que ele diz. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então o que Paulo está explicando? Que o dom gratuito não é como aconteceu com Adão. O mal entrou por ele e passou para todos. Mas o dom gratuito é totalmente diferente. Agora vem Jesus Cristo e vai trazer esse dom gratuito para todos, vai trazer o benefício para todos. Assim como Adão trouxe mal e estragou tudo, Cristo vem consertar, e através desse dom gratuito, ele vai passar o bem para todos aqueles que acreditam. Quero ler de novo aqui o verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, olha lá, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos. Então, pela ofensa de um, muitos morreram. Agora, esse dom gratuito, ele vai trazer vida para muitos. Vocês estão entendendo? Primeiro Adão destrói tudo. Cristo, segundo Adão, vem e vai refazer as coisas. O primeiro Adão trouxe morte, destruição. Esse dom gratuito que vem com Cristo, ele vai trazer vida para todos. Vai desfazer aquilo que Adão trouxe e vai estabelecer a bênção de Deus para todos, vai trazer vida para todos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, que foi Adão, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para quê? Para a justificação. Então Adão cometeu um erro só. Esse erro trouxe destruição para todos, mas a graça, quando ela vem, o pecado havia se multiplicado, o ser humano se multiplicou, o pecado era uma coisa abundante, não como Adão pecou, mas diversas formas de transgressão, a coisa cresceu num ponto extraordinário. Então ele está dizendo o que? Olha lá, o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça, olha lá, a graça transcorre de muitas ofensas para quê? Para a justificação. Então, quando Cristo vem, a coisa está tão feia no planeta. Existem tantas centenas de pessoas estragadas. A corrupção está num modo elevadíssimo na Terra. Entende? A coisa está estragada de um jeito. Então ele vem trazer o dom para cada um de nós, para poder nos tirar de todo esse estrago, nos tirar de Adão, nos tirar de toda essa escravidão para nos libertar, nos dar vida e tirar de nós tudo aquilo que entrou por Adão. Então, meus irmãos queridos, vocês têm que entender isso. Olha, quando Jesus vai para a cruz, tudo que entrou por Adão, as maldições, o castigo, a culpa, o pecado, quando Cristo vai para a cruz, ele toma todas essas coisas sobre ele. E ele as liquida ali na cruz.
todas as maldições que pesavam sobre o ser humano por causa de Adão, que ele cometeu o erro, toda a culpa, todo o peso, toda a escravidão, toda a condenação, toda a dívida. Quando Cristo vai para a cruz, ele vai tomar sobre ele todas essas coisas. E quando ele morre ali na cruz, está consumado, ele liquida com tudo que entrou por Adão. Agora, quando eu creio nele, todos os benefícios da sua morte, todos os benefícios daquilo que ele tirou na cruz, todos os benefícios do que o seu sacrifício perfeito trouxe para cada um, nos são dados como gratuitamente. Então Cristo nos liberta de Adão, nos liberta da condenação, nos liberta de tudo aquilo que entrou por Adão e traz para nós a abundância da graça de Deus, o perdão, a dívida paga, a graça salvadora, nos liberta de tudo. Continuando, vou ler de novo. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha o que ele diz. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, Adão, olha lá, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber o quê? Jesus Cristo. Então, olha o que ele diz, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, o primeiro Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça. Você já recebeu a abundância da graça? Já recebeu? Como é que essa graça entra no mundo? Para aí nesse capítulo 5 de Romanos, e vamos lá em João capítulo 1, vamos lá, para você entender isso. João capítulo de número 1, nós vamos ler aqui o verso 17, João 1, 17. Leia e entenda o que nós vamos ler. Olha o que ele diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha aqui a velha aliança, ponto e vírgula. A graça e a verdade, elas vieram como? Por meio de Jesus Cristo. Então olha a primeira aliança, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei trouxe a graça de Deus? Não, ponto e vírgula. Olha a velha aliança aí. Mas a graça e a verdade, a graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Agora volta lá para o capítulo 5 de Romanos, verso 18. Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça ela veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Então, Adão pecou e trouxe a condenação para todos os homens. Agora Cristo vai para a cruz, ele estabelece o verdadeiro ato de justiça. Ele morre na cruz, leva o pecado de Adão, leva toda a nossa condenação, as maldições. Então agora ele traz a abundância da graça, o ato de justiça dele. Ele faz com que a gente agora vai reinar em vida, saber, através de um só. Qual? Jesus Cristo. Então, Jesus nos tira de tudo aquilo que entrou por Adão. E agora Cristo vem na nossa vida, através da sua graça. E nós vamos reinar em vida através de todos os benefícios que ele transferiu para cada um de nós. Em Adão entrou a morte, a condenação, as maldições, o sofrimento. Cristo nos limpa de tudo isso. Agora nós estamos em Cristo, então através de Cristo agora vem todos os benefícios daquilo que ele conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Continuando. Olha o verso 19 como esclarece isso. Porque, como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, olha o paralelo. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão o quê? Justos. Então, Adão desobedeceu, o que aconteceu? Muitos se tornaram pecadores, estragados.
Agora Cristo vem e obedece, vai para a cruz e cumpre o sacrifício perfeito e transfere para nós o quê? Agora ele nos dá condições do quê? Muitos serem feitos o quê? Justos, totalmente ao contrário. Em Adão, pecado. Em Cristo, justificação. Foi pela obediência dele, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, que ele nos tornou justos. Nos tornou justificados, sem culpa, sem condenação. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que Deus, através de Cristo, ele nos tira de Adão, do reino das trevas, e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos põe em Cristo. Então, todos os benefícios que Cristo realizou na cruz por cada um de nós, são nos dados gratuitamente, e todos eles agora nos alcançam. Então nós não estamos mais aprisionados no Adão, no velho Adão, o pecador, estragado, que me condenou. Não, nós agora estamos envolvidos em Jesus Cristo, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados e postos lá, nós estamos como igreja numa nova dimensão de fé, numa nova dimensão de vida. Vamos trabalhando um pouquinho mais na palavra de Deus. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Eu leio isso direto aqui com vocês, para você entender a nossa transferência de Adão para Cristo. Então, Colossenses capítulo de número 1. Você já sabe isso de cor, já me ouviu ler isso muitas vezes. Versos 13 e 14, olha lá. O que diz? Ele nos libertou do império das trevas. Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Olha, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nos libertou da escravidão, nos libertou de Adão, do império das trevas, e nos transportou para uma outra dimensão. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. O que ele está dizendo? Que quando eu creio em Cristo, creio nele de todo o meu coração, sou liberto do império das trevas. Tudo que era império das trevas, eu sou liberto do império das trevas e transportado para uma outra dimensão. Qual é essa dimensão? O reino do Filho do seu amor. Então o que é um transporte? Vamos supor que você mora aqui na Zona Norte de São Paulo. Você comprou uma casa lá na Zona Sul. O que você vai fazer? Você vai contratar uma transportadora, vai pegar todos os teus pertences que está na tua casa atual, por dentro de um caminhão, e vai transportar, tirar ela da Zona Norte, para levar para a Zona Sul, para a sua nova moradia. Então, isso que aconteceu com cada um de nós, quando eu creio em Cristo. Eu sou transportado, tudo que veio por Adão, todo o império das trevas, diabo, seja lá o que for. Sou liberto do império das trevas, fui transportado, tirado de uma situação, tirado de um domínio espiritual, tirado de uma escravidão, fui transportado para um lugar em Cristo chamado o quê? O reino do Filho do seu amor. Neste reino, o que diz o verso 14? No qual nós temos a redenção. O que é a redenção? É o fim da escravidão, é o fim da culpa, é o fim da condenação, é o fim do domínio que o diabo tinha sobre a nossa vida. Então, fomos libertos do império das trevas, transportados, nós estamos em Cristo, transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos num lugar agora, chamado em Cristo, que tem todos os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Você entende isso? É por isso que eu afirmo isso sempre. O verdadeiro cristão, ele não precisa de libertação. Ele já foi, se ele crê em Cristo de todo o coração, ele já foi liberto do império das trevas. Ele só precisa ser ensinado. Mas o que é que está sendo ensinado? Que o crente precisa que alguém ponha a mão na cabeça dele o tempo todo. Criou-se na igreja, olha, procura nas cartas de Paulo. Se alguma vez Paulo ensinou que a igreja fizesse um culto de libertação, nunca. Mas o que tem sido feito nos dias de hoje? Inventaram um monte de rituais. O crente é uma pessoa sempre presa, sempre tem um demônio na vida dela,
sempre tem um culto de libertação que ela tem que participar, sempre tem alguém que precisa gritar, sai, sai. Ela é crente, que mal que está nela se ela é crente, que demônio que está nela, que ela precisa ficar, sai, sai, sai. Não, ela já é liberta do império das trevas. Então o verdadeiro crente, verdadeiro, que crê em Jesus Cristo, já foi liberto de tudo isso. Não precisa de sexta-feira forte, não precisa de campanha, não precisa de unção com óleo, nem água orada, nem óleo ungido, não precisa ninguém pondo a mão na sua cabeça, sai, sai, pastor fazendo oração forte. Tudo isso é o falso evangelho, é o evangelho da escravidão, que a pessoa nunca é liberta, ela está assim há 30 anos e não foi liberta ainda. Então, nós fomos libertos do império das trevas, transportados, nós estamos nessa dimensão chamada em Cristo, para o Filho do Reino do Amor de Deus. Nós saímos do primeiro Adão, que trouxe toda a escravidão, e fomos transportados para o segundo Adão, que é Jesus Cristo. É aí que essa abundância da graça foi derramada só na nossa vida. Por isso que você vai encontrar diversas afirmações na nova aliança. Aquele que está em Cristo isso, em Cristo aquilo outro. Por que você encontra essas expressões nas cartas de Paulo? Pedro não falou nada disso, João não falou nada disso, Mateus não falou nada disso, Judas não falou nada disso, mas Paulo teve revelação do que é estar em Cristo. E por que nós encontramos na carta dele tanta expressão em Cristo que ele mostra a posição em que nós já estamos? Então vamos trabalhar um pouquinho. Nós somos transportados, postos no reino, nós estamos em Cristo. Então vamos lá, Romanos capítulo 8. Você sabe que eu vou ler o verso de número 1. Romanos 8, 1. Isso aqui é uma verdade poderosa. Uma verdade poderosa que só Paulo entendeu. E nela e em outras partes das cartas de Paulo nós sabemos que o crente não perde a salvação. Então Romanos capítulo 8, olha como Paulo começa. Nós estamos em Cristo, olha lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há do verbo haver, do verbo existir. Ele está dizendo, agora, nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há. Para quem? Repare bem que isso é uma carta escrita para a igreja, não é uma carta escrita para o mundo. Vocês estão entendendo? Para quem não conhece nada do Evangelho. Isso aqui é uma carta escrita para salvos, é com salvo que ele está se relacionando e falando. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer, pastor, que o verdadeiro salvo, não há mais condenação para ele? Não há mais condenação. Nós nunca vamos perder a salvação, porque nós fomos libertos do império das trevas, transportados, estamos em Cristo, saímos do primeiro Adão, fomos postos em Cristo. Então quem está em Cristo não há mais condenação. Não se perde mais a salvação, porque você deu alguma mancada, falhou em alguma coisa e perdeu a salvação, não se perde mais. Porque você agora está numa nova dimensão, uma dimensão chamada em Cristo. Olha lá, agora pois, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão lá, aonde nós fomos transportados, em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, olha lá, onde está a lei do Espírito da vida? Em Cristo, nós saímos de Adão. Essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou de onde? Me libertou da lei do pecado e da morte. Houve uma mudança de lei. Em Adão eu estava preso na lei do pecado e da morte, condenado. Mas agora eu criei em Cristo, fui liberto do império das trevas, transportado, posto em Cristo. Entrou em mim a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Uma nova lei entrou em vigor na minha vida. E me libertou da lei do pecado e da morte. Então, aquele que está em Cristo, uma pessoa salva, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você entende isso? Então alguém poderia perguntar, pastor, então eu vou fazer tudo errado, vou adulterar, vou mentir. Não! Aquele que é salvo não tem prazer nas coisas erradas. Quem é salvo não quer mais roubar ninguém.
não quer adulterar. Vocês estão entendendo? Ele tem a nova vida nele. Quem é salvo não quer. Ele pode até mentir por falha, mas não quer mais ser mentiroso e viver uma vida de mentira. Quem é salvo gosta daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro. Não é porque ele sabe que não se perde a salvação que ele vai se atolar em coisa errada. Não, ele não tem mais nada a ver com a coisa errada. O que é salvo não gosta mais de coisa errada, não gosta mais da mentira, do engano, da exploração. Não gosta mais porque ele tem uma natureza nova dentro dele, a natureza de Deus que está dentro dele. Ele tem um programa no espírito dele que quer fazer a coisa boa, quer ser honesto, quer ser justo, quer ser verdadeiro. Sim ou não? Está preso numa carne que quer fazer coisa errada? Sim, mas ele pelo espírito ele vai levando o quê? A carne à morte. Então, uma vez que eu fui liberto de Adão, liberto do império das trevas, transportado, eu nunca mais vou perder a salvação que Cristo Jesus trouxe para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler ali o verso 17. Agora nós estamos em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, olha lá, saímos de Adão e estamos aonde? Em Cristo. Libertos do império das trevas, transportados, postos onde? Em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma criação nova. As coisas antigas e velhas já passaram, eis que se fizeram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, então Deus começou uma nova criação. A primeira criação com aquele Adão falhou. Agora Cristo vem e através de Cristo Deus começa uma nova criação. Então eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, um homem interior totalmente diferente. Você está em Cristo, então você é uma nova criação. Deus começou uma nova criação chamada igreja. Novos homens e mulheres salvos. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. As coisas velhas, por isso que passado, tudo aquilo que eu fui, pecado, seja lá o que for, tudo aquilo, as coisas velhas se passaram, aquilo foi aniquilado na cruz. E tudo se fez novo. Por isso que nós andamos numa novidade de vida, não é? Você entende isso? Não. Então, nós estamos em Cristo, somos uma nova criação. Somos os filhos de Deus, as coisas velhas se passaram, tudo aquilo acabou. E eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, nós estamos em Cristo, todos os benefícios da cruz nos são dados gratuitamente. Justificados, redimidos, libertos do império das trevas, salvos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos para outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 30. Mas vós sois dele, olha lá, nós somos de Deus agora, olha lá, em Cristo, olha lá, está entendendo? E Cristo se tornou o quê? O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha lá, vou ler de novo. Mas vós sois dele em Cristo. Nós somos de Deus em Cristo. Aonde nós estamos? No reino do Filho do seu amor. E o que Cristo Jesus se tornou para nós? O qual se nos tornou da parte de Deus. Então, Cristo agora é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação e Cristo é a nossa redenção. Então ele é o teu redentor, te libertou totalmente do império das trevas. Para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? Vai se gloriar no Senhor. Então não existe se gloriar na carne, se gloriar no homem. A nossa alegria está no Senhor, quando eu entendo que tudo isso Ele já fez por mim. Quando eu entendo que Cristo se torna da parte de Deus para mim sabedoria, justiça. Cristo é a minha santidade, não é o meu esforço em ser santo. Cristo é a minha santidade, eu não tenho sabedoria própria. Cristo é a minha sabedoria, eu não tenho justiça própria. Cristo se tornou a minha justiça. Eu não tenho redenção, não consigo me libertar de nada, mas Cristo se tornou a minha redenção.
para que, como está escrito, se eu tiver que me gloriar, ter alegria, eu não vou me gloriar em mim mesmo, porque eu não tenho nada para me gloriar. Eu vou me gloriar o quê? O Senhor, dando glória a Ele por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Vocês estão entendendo? Nós saímos de Adão, nós entramos em Cristo. E para nós terminarmos, vamos lá, na primeira carta de Paulo, onde nós estamos, capítulo de número 15, hoje é uma palavra mais rápida. Vamos lá no verso 21 e 22. O que diz lá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 21 e 22. Olha lá o paralelo entre eles dois. Visto que a morte veio por um homem, a primeiro Adão, mas a ressurreição dos mortos, a vida, ela veio por Jesus Cristo, o outro Adão. Olha lá. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem, onde nós estamos, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, mas nós estamos em Cristo, assim também todos terão vida aonde? Em Cristo. Então nós já temos vida em Cristo, nós já saímos de Adão, já saímos do império de Adão, do império das trevas, da escravidão, já fomos transportados, e em Cristo, essa é a nossa posição. Em Cristo hoje nós temos vida, salvação, vida plena, alegria, paz, gozo, mesmo enfrentando as maiores adversidades da vida. Recebe a palavra de hoje? Então vamos ficando por aqui, né? Foi uma alegria estar com vocês pelo YouTube e transmitir a você essa palavra do Evangelho da Graça de Deus. Vou me despedindo de todos, declarando isso com toda a força do meu coração, dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.